Boa tarde, boa noite, você leu ainda? Boa tarde, queridos, a paz seja com todos. Mais uma live para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Ai, que delícia, nós aqui juntinho, hein? Que bênção, vamos ajudar a divulgar a live que está começando agora, hoje, segunda-feira, dia 28 de abril, passou depressa, né, gente? 2025, o tempo voou. Ajuda a divulgar nos grupos, na família, a live, vamos lá. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui representando a igreja, o qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, irmão João Batista. Saudade já do irmão na igreja, sei que está trabalhando. Simone Ravaiani, Sandrinha, estão chegando aí. Que bênção vocês por aqui, hein, gente? Vem chegando. Quem mais tá por aí? Vamos lá, que hoje eu quero abordar o assunto da próxima batalha espiritual que nós vamos travar juntinhos. Vamos estar falando da próxima, eu não quero chamar de campanha, gente, eu não gosto do nome campanha, eu creio que é uma batalha espiritual. Nós vamos entrar no campo de batalha, nós vamos guerrear, nós vamos clamar, nós vamos crer, trazer o céu na terra em favor da família. Nós vamos declarar, profetizar aquilo que o Senhor nos ensinou a profetizar, é bênção. Nós estamos aqui para declarar as mudanças na família, as mudanças nas estruturas, nos pensamentos. Então, já começo hoje, eu sei que nós ainda estamos em 28 de abril, mas maio nós estaremos lutando em favor da família. E aí, tá ligadinho aí? Vamos lá, vamos distribuindo, porque muito mais vidas serão alcançadas nessa tarde de segunda-feira, tarde abençoada, porque o Senhor é conosco. Vamos começar a olhar para aquilo que temos e não pelo que não temos. A gente chora tanto pelo que perdeu, a gente chora tanto pelo que partiu, pelo desprezo, e a gente esquece de agradecer pelo que o Senhor tem dado, hein? E não estamos vivenciando aquilo que é maravilhoso no dia de hoje, a vida, gente, o que o Senhor tem proporcionado, porque o ontem já foi, amanhã ainda não existe, e o agora é Deus. Vamos lá, gente, ajuda a distribuir, vamos entrar nessa batalha espiritual e declarando: a minha família é uma bênção, a minha família é uma bênção. E se você tá aí morando sozinho, como eu, você mora sozinho, a família tá longe, né? Continua declarando que a sua família é uma bênção, mesmo se você é solteiro. Hoje em São Paulo isso é tão normal, né? No Brasil, pessoas viverem uma vida sozinhos, mas nós temos família, né? Como dizia minha mãe, ninguém é filho de chocadeira. E se você teve uma mãe, você tem tios, você tem tias, tem avós, sobrinhos, primos de primeira, segunda, terceira geração, e é isso que nós vamos abençoar a nossa família. E acreditando também edificar família, não é verdade? Edificar família. Nós vamos crer que pessoas que não têm uma família, Deus há de dar uma família também. E não importa se a sua família, você foi adotado, se você foi criado por pessoas que não são do mesmo sangue, essa é a sua família, pessoas que escolheram estar perto de você, é a sua família. E a grande família de Deus, né, gente? Que a gente não pode esquecer que a família de Deus, ela está sobre toda a face da terra, dividida em tribos, em grupos, e um grupo muito valoroso que Deus colocou nessa terra é a Subimos com Jesus. Pequenininha em tamanho, mas grandiosa em fé,
porque a gente tem atravessado a nossa dificuldade, a gente tem atravessado o nosso luto, a nossa luta, a nossa disfunção às vezes para aprender as coisas, para fazer as coisas direito, mas nós estamos valentes e continuando com a obra do Senhor, subimos com Jesus. Mesmo com a partida da pastora Clau, nós estamos aqui firmes e fortes debaixo daquele ensinamento que nós recebemos, ensinamento de amor, de perseverança, uma mulher que batalhou até o último dia de vida em favor dessa obra, e nenhum de nós virou as costas para isso não, nós continuamos firmes, batalhando, levando esse evangelho adiante, porque quem nos move é o Espírito do próprio Deus, e se o Espírito do próprio Deus nos chamou para a guerra, pode crer, Ele não nos abandona, Ele continua conosco em cada situação, em cada movimento nosso. Tem ação, permissão e a unção e proteção do Deus Todo-Poderoso. E vamos firme, porque no mês de maio, eu quero reforçar, nós estaremos declarando: a minha família é uma bênção. Queridos, eu sei que nem sempre é uma bênção, não, é uma confusão, é pior do que a grande família, mas nós estamos aqui para declarar juntos que a família é uma bênção como batalha espiritual, como palavra profética. E não é simplesmente falar e falar assim, como eu já profetizei, não, nós vamos entrar em combate, nós vamos conhecer profundamente o nosso próprio interior para podermos avaliar o interior dos outros e ajudar os outros. Olha, muito interessante o que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração. Primeiro que eu estava muito focada na prosperidade, o Senhor deu palavras maravilhosas sobre a prosperidade, tudo dentro das Sagradas Escrituras. Só que eu vi que o Senhor já tinha tirado a unção deles, não é a unção, ele tinha tirado o desejo que continuasse sobre a prosperidade. Eu queria até continuar insistindo, sabe, gente? Mas o Senhor tirou aqui do meu coração. E quando eu perguntei para Deus em oração, Ele fez me lembrar que maio é o mês das noivas. E nem lembrei que também maio é o mês das mães, né? No comércio. Mas... E veio bem no coração, maio, mês das noivas, família, casamento, e foi entrando assim, casamento, e o Senhor pôs bem assim no meu coração, a minha família é uma bênção. E quando o Senhor me deu essa direção sobre a próxima batalha, Ele já foi colocando muito ensinamento dentro da minha cabeça, gente, isso que é muito interessante, eu sei que vem de Deus. E ontem, quando eu fui anunciar na Igreja do Recanto, eu senti muita presença de Deus, tanto no início do culto quanto no final, quando eu anunciava a próxima batalha espiritual, que é a minha família é uma bênção. Primeiro lugar que nós vamos entender, que nós temos que conhecer as nossas origens, gente, o nosso coração. Não adianta a gente querer avaliar o coração da esposa, do esposo, dos filhos. Mas você vai falar assim, pastora, o meu esposo veio de outra família, a minha mulher veio de outra família. Queridos, biblicamente, quando você deita-se com alguém e você passa a ter intimidade conjugal, você passa a ser um só corpo. Então, há uma fusão ali, fusão de corpos, fusão de alma, fusão de cultura. Então, nesse momento, você passa a ser um só com sua cara metade. E é incrível como realmente o casal ele se torna muito semelhante. E é perigoso até, porque alguns carregam espíritos, né, de promiscuidade, espíritos da mentira. E aí que vem o grande lance de você continuar buscando ao Senhor. Né? A pessoa nem está atuando os espíritos imundos, ela está lá no combate, não é que ela está sendo promíscua, mas você pega e tá bem distraidão, assim, é perigoso. Por isso que é importante o que Jesus nos falou, vigiai e orai, né, para que não caiais em tentação, para que não caia em tentação. E outro ponto que a gente pode perceber as semelhanças. Eu estava pensando hoje pela manhã que esse final de semana foi muito maravilhoso, muito abençoado.
a igreja estava em fervor, né? Foi a presença de Deus, assim, maravilhosa. Só que eu percebia no olhar de todo mundo, assim, e eu mesma sentia isso em mim, a semelhança com a pastora Clau, né? Então, tudo que eu ia fazer, tudo que eu olhava as pessoas já com os olhos lacrimejanos, eu olhava as pessoas, todos vocês, né? Dando aquela olhadinha, assim, com aquela dor, paradinhos. Alguns nem conseguiam prestar atenção no que eu estava falando, de tanto que aí alguns vinham por detrás e falavam: pastora, hoje você está muito parecida com a pastora Clau. Pastora, hoje você está muito parecida com a pastora Clau. E realmente eu percebi a semelhança. E a genética é muito forte, né, gente? A genética, a convivência, tornou-se algo muito forte. Então, realmente é inevitável da gente perceber o quanto é poderoso a genética na gente. Vendo em mim, né, observando na minha pessoa o rebanho, você pode ver quanto... Parabéns, Antônia, hoje é aniversário da Antônia, gente, beijão, ó. Felicidades. E então a gente pode perceber o quanto há semelhança. A gente fala fisicamente, eu creio que o rebanho viu mais do que o físico em mim, né? Viu, além do físico, viu em atitudes, postura, posicionamento. Eu mesma assustava, porque eu não estava me vendo no espelho. Mas, assim, quando eu parava o olho para ver, assim, o que precisava ser reformado na igreja, meu Deus, eu tô parecendo muita Clau, né? Então eu mudava para ninguém sofrer. Então eu lutei muito dentro de mim para que ninguém percebesse, ninguém sofresse. Aí vocês entendem a importância da família, porque geneticamente a gente se parece demais, e não somente no físico, mas em muitas das atitudes também. Então, meus amados, observa como a gente tem que primeiro se conhecer. Aí vocês vão falar assim: pastora, foi depois que a pastora Clau morreu que você ficou muito parecida. Não, queridos, eu já era. A pastora Clau, nos últimos meses, antes dela partir para o Senhor, ela falava bem assim para mim: Kelzinha, ai, como a gente tá parecida. Onde a gente ia, as pessoas falavam: nossa, como vocês se parecem. Ainda minha mãe uma vez falou assim num comércio: vocês estão achando eu parecida? Ninguém acha a gente parecida. Ela ficou tão feliz, sabe? Eu também. E daí eles falaram assim: nossa, mas todos os ares, o ar de vocês duas é muito semelhante. Então, gente, por aí você pode perceber o quanto é importante a gente se conhecer. O quanto é importante, primeiro, a gente entender o quanto Deus trabalhou na nossa vida, o quanto Deus nos libertou, o quanto o Senhor tem feito através do Espírito Santo dentro de nós, quais transformações que o Senhor realizou, para você não olhar com desdém para aqueles da tua casa que ainda anda com uma vida atravessada, uma vida errada, uma vida fora dos contextos bíblicos, né, que não te agrada. E você observando tudo aquilo que Deus implantou, colocou, mudou, transformou em você, vai criar dentro do seu coração, primeiro, uma paciência, né? Uma paciência, porque você vai olhar e vai falar assim: ah, mas Deus já fez isso em mim também. Deus, ele sabe trabalhar nessa área da vida. Porque geneticamente a gente tem muita semelhança com os familiares da gente. Outra coisa que vocês podem perceber é que você vai amar. Porque se você não se ama, você não vai amar. Mas se você se ama, você vai amar essa pessoa. E você vai entender o quanto ela necessita em áreas da vida dela que hoje Jesus já tratou na sua. Seja num vício, seja num posicionamento, às vezes naquela coisa de se trancar. Você olha assim, a pessoa, você fala assim: nossa, ela se tranca, como ela é horrível. Aí você vai lembrar: mas peraí, eu também me trancava. Eu também era uma pessoa difícil, eu também era tímido, eu também era estranho. E você vai começar a entender seus irmãos, você vai começar a entender, não aprovar o que está errado neles, mas você vai saber trabalhar espiritualmente. Você vai saber aonde a tua oração ela precisa entrar, aonde a tua oração precisa ali infiltrar para que essa pessoa esteja 100% Jesus. Você vai saber a direção das palavras para não magoar, para não ofender, para não destruir a vida da pessoa, né? Porque as palavras podem afastar uma pessoa de Deus. Então,
quando você observa dentro de você o que Deus já transformou, a mentira, o roubo, o furto, o ódio, você vai falar assim: agora eu sei aonde Deus pode trabalhar na minha família. Hoje, já pela manhã, eu estava orando pela minha família, minhas tias, tudo, inclusive a Ritinha. Eu comecei a chorar, gente, porque a minha família é de uma simplicidade tão grande e é uma coisa assim, uma perseguição tão forte na vida de todos nós, e a luta para levar um lar, a luta para não ser, não ter uma competição, né, entre o cônjuge e a pessoa. A minha família tem filhos maravilhosos, não vou negar, geram filhos maravilhosos, mas é aquela luta, né? Aquela luta, perseguição, a competição que as pessoas criam, tentando nos tirar da presença de Deus. Então hoje eu comecei a chorar, orando já pela minha família, né? Que já é um costume, mas hoje foi mais forte, orando pela minha família. E porque eu sei aonde o inimigo me ataca. Eu sei aonde o inimigo, ele me diminui. Eu sei aonde o inimigo tenta alterar a minha confiança em mim mesmo, em Deus. Então, eu sei aonde orar pela minha família. Eu sei o lugar que eu oro pela minha família. Eu sei as enfermidades que atacam a minha família. Eu sei os medos, as ansiedades que atacam a minha família, o desprezo, né? Então, eu sei o ponto que orar pela minha família, que é uma família muito de Deus. E você sabe da sua. Então, quando a gente primeiro se conhece, a gente passa a entender. Outro ponto que Deus me deu é: não importa a sua procedência. Não importa a origem da sua história, tá? E eu vou provar isso nas Sagradas Escrituras, quando Deus hoje me deu a palavra em Juízes 11. Um dos juízes do povo de Deus. E é interessante que a Bíblia faz questão de deixar relatado erros de pessoas que eram dele. Porque o Senhor sabia das nossas falhas. O Senhor sabia que nós viemos do pecado. E Ele fez com que a gente se mantivesse com a cabeça erguida e olhando para Deus em momentos dificílimos. E eu estava aqui lendo sobre Jefeté. E era então Jefeté, um gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta com Gileade, gerara a Jefeté. Mais um caso nas Sagradas Escrituras. Muitas pessoas falam assim: pastora, eu venho de uma família que é um caos. Eu venho de um fruto de uma prostituição. Eu venho de um relacionamento do acaso. E por isso você acha que Deus não pode fazer da tua vida uma vida valorosa. Porque o sofrimento de ser o filho mais desprezado, de ser a pessoa menos querida, de ter tido uma infância de desprezo, vai fazer com que você seja inferiorizado. Hoje, o que eu mais lido nos atendimentos são pessoas de 30 aos 40 anos, né, que é um público que está mais próximo a mim. E são pessoas que falam assim: eu já superei. Mas eles são frutos de uma geração, que é da minha geração, de mulheres e homens que conheceram a palavra divórcio, conheceram a palavra segundo, terceiro casamento. Então, são jovens de 30, de 25, 30, até os 40 anos, que os seus pais não permaneceram juntos. E o pior de tudo, foi uma época que as histórias se assimilam muito, do homem deixando a esposa e os filhos dentro de casa e indo constituir outra família. Olha que forte. Homens que o filho do primeiro casamento não significou nada. O filho ou os filhos do primeiro relacionamento foram deixados
como filhos bastardos, pior do que filho de prostituta, pior do que filhos adquiridos fora do casamento. Homens e mulheres que se casaram e depois o homem perdeu a cabeça, foi embora, acharam outras vítimas ou outras pessoas naquela intenção de serem felizes. Foi uma época muito movida por músicas, por novelas, teve uma influência muito grande cultural. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, vamos falar 30, né? A cultura do nosso país, o divórcio entrou assim com tudo, de uma maneira que os filhos do primeiro casamento ficaram abandonados. E eu conheço homens que eles começam a contar a história, eles choram. Meu pai foi embora, meu pai não ligava, meu pai nos abandonou, meu pai deixou minha mãe chorando, meu pai deixou minha mãe esperando por ele, meu pai foi até um lugar, nunca mais voltou. Gente, eu não escuto uma ou duas, não. As pessoas sentam comigo, mas como eu tenho esse arzinho de pastora, assim, né? As pessoas falam, não, eu já superei. Mas começa a falar, você começa a sentir a dor. Você começa a sentir a cutucada na alma. E a primeira coisa que eles falam é assim, eu não vou fazer para o meu filho, eu não quero fazer para o meu filho o que meu pai fez para mim. Só que a vida vai oferecendo as mesmas situações de divórcio, de afastamento do casal. O casal começa a se afastar e hoje é muito mais fácil ainda, né, se divorciar e adquirir, né, outro casamento, e vão ficando pessoas frustradas. E daí a pessoa carrega com ela assim, ó, eu sou uma pessoa sem valor, porque eu era fruto de um casamento, eles falam, fruto de um casamento, de um relacionamento, e fui deixado, fui largado, fui abandonado. E eles carregam com eles aquela dor, assim, qualquer ação da gente parece que tá deixando a pessoa abandonada. Eles estão sempre com essa sensação de abandono, essa sensação, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, eu sou uma pessoa sem identidade, sem valor. E o máximo que eu posso ser é um canalha igual meu pai, uma pessoa igual minha mãe que me abandonou. Isso é na cabecinha deles. E aqui na história de Jefté, é muito forte porque ele é criado às portas da casa do pai dele, que é o Gileade, está aberta para ele. Só que Gileade, ele tinha caído num erro e tinha tido esse filho com essa prostituta. E a esposa de Gileade, para ela era indiferente. Ela tratava ele menosprezando. Os irmãos de Gileade foram crescendo e chegou um momento que os irmãos de Jefté, né, os filhos de Gileade do casamento, eles começaram a desprezar e falou assim, você não tem parte conosco na nossa herança, você é um bastardo. Jefté foi embora. Ele sai da onde ele vivia, da vila onde ele vivia, os anciões o tocam, as pessoas o tocam dali, ele é mal visto, ele é mal olhado, e nisso que ele tá, na fuga dele, gente, eu tô resumindo, tá? Falando na minha linguagem. Na fuga dele, se alia a Jefté homens também desprezados, pessoas à margem da sociedade, e ele acaba liderando esse povo. Mas em todo tempo, Jefté, ele escolhe servir a Deus. Em todo tempo, ele procura Deus. Ele não abandona a fé dele em Deus. E Deus, quando ele tem um propósito, não importa se você é filho do bêbado, se você é filho do canalha, se você é filho da prostituta, do pai que abandonou, não importa, para Deus você é importante. Ele tem um plano, ele tem um planejamento, o Senhor ele vai até o final com o planejamento dele com você. E Jefté, ele foi chamado no meio do povo dele, porque ele era forte, ele era um homem de guerra, ele era um homem que tinha pessoas sob o comando dele. E ele foi chamado pelo povo dele, pela casa dele, pelos anciões da terra dele, para que ele fosse lá liderar uma batalha contra o povo inimigo.
Aí ele falou assim, se eu ganhar essa batalha, eu quero algo em troca. Eu quero governar. Então ele passou a ser juiz, porque ele ganhou a guerra. Só que Jefeté, em uma das suas orações a Deus, ele fez uma... Olha, agora a gente vai para outro ponto importante sobre a família, tá? Ele continuou com a importância dele, não importa o que ele errou, ele falhou, ele continuou com a importância dele. Quando ele chegou para enfrentar uma grande batalha com o povo inimigo, ele fez uma... como falar, não é uma proposta com Deus, ele fez uma promessa, que se ele ganhasse essa batalha, a primeira pessoa que na volta da batalha, a primeira pessoa que saísse da casa dele, ao encontro dele, ele daria por sacrifício ao Senhor. Queridos, sacrifício ao Senhor, para Deus é adoração, é louvor, né? E Jefeté, ele ganha essa guerra. E quando ele está voltando, que ele ganhou a guerra, a filha única dele, que ele amava muito, sai da casa com tamborins, cantando e dançando, porque o pai dela tinha voltado da guerra e tinha ganhado a guerra. Olha só, gente. E Jefeté falou, filha minha, por que foi você que foi sair? E ele falou da promessa que tinha feito a Deus. E ela falou, pai, cumpra a tua promessa a Deus. Só me dê meses, para que eu possa ir com as minhas amigas, né, as que trabalhavam para ela, chorar a minha virgindade. Então ela ficou por um tempo chorando a virgindade dela, e depois ela volta para servir de sacrifício. Então, até hoje, o povo chora por essa situação. Não sabemos se ela foi sacrificada como faziam os pagãos, eu não sei, ou se ela não pôde casar-se, nós não sabemos se ela teve que interromper a vida dela como mulher, né? Não sabemos como foi. Mas aí vem outro ponto importante. Às vezes a gente fala assim, o que é preciso quebrar de maldição? Será que é maldição? Ou são palavras que foram direcionadas fora do contexto? Não é nem maldição, nem bênção, não é nada. São palavras que saíram da boca de pais. Palavras vãs, palavras vazias, palavras com destino errado, palavras que vêm ao encontro dos seus filhos, né? Pessoas que falam assim, tá lá falando com os outros, na hora vem o grande eu, e fala aquelas coisas na hora do grande eu, na hora de conversar, e fala coisas que não deveria, e pronto, lança algo que no mundo espiritual bloqueia a vida da pessoa, bloqueia a continuidade. Eu, por exemplo, eu creio que na minha vida houve muito disso, sim, sabe? Eu creio. E difícil, a gente luta, parece contra um vento. E eu quero nessa campanha da família quebrar isso, sabe? Daí você vê assim, nossa, mas por que meu filho, a minha filha não consegue? Por que a minha geração tem uma luta que acompanha? Talvez foi uma palavra como a de Jefeté, né? Jogada assim diante das pessoas e diante de Deus, que tornou-se um mandato sobre a vida da pessoa. E nós vamos mostrar, já vamos começar no sábado, e no domingo nós vamos mostrar quem domina a nossa vida. Não são as palavras dos nossos pais, as palavras erradas dos nossos pais, as palavras erradas dos nossos avós, bisavós, não são as palavras erradas, né? Vou falar dos Darós, dos Martins, dos Cabreiras, dos Francos, dos Morais, que é a minha geração. Eu vou crer e vou mostrar e vou apresentar que é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos lava. Então, se seus pais, avós, bisavós lançaram palavras diante de deuses ou próprio do Deus vivo, palavras diante de outras pessoas, que hoje ainda a gente carrega como sintomas de vida, nós vamos declarar no sangue de Jesus Cristo que já está comprado a preço de sangue em nome do Senhor Jesus. E vamos romper essa situação, nós vamos
destruir pelo sangue de Jesus. Então perceba, minha família é uma bênção, vai mexer com você, vai mexer com o passado da sua geração, vai mexer com a sua autoestima, não importa as tuas origens, vai mexer com toda a tua casa. E nessa batalha espiritual, a minha família é uma bênção. Eu quero ver pessoas abençoadas, eu quero ver pessoas felizes, eu quero ver pessoas completas e também pessoas da tua casa que ainda não são batizados nas águas, descendo as águas, porque ela vai ver em você um amor que nunca viu. Maior do que você cozinhando, lavando, passando, carregando, pagando. Gente, às vezes você fala, eu faço tudo pelas pessoas e ela não quer o meu Deus. Mas você vai acionar comigo uma chave a partir de sábado. Já começou, hein? Já a partir de sábado nós vamos acionar uma chave. E nós vamos declarar diante dos principados, potestades que lutam contra nós. E nós vamos clamar ao Senhor. E vamos virar uma chave, declarando que a nossa família é uma bênção. Queridos, quando Daniel estava orando, houve uma batalha nos céus que impedia o arcanjo de chegar até o profeta Daniel. Há uma batalha. Qual a importância da oração? Enquanto Daniel orava, na primeira vez que Daniel orava, o Senhor já havia ouvido ele. Mas quando o Senhor estava mandando o reforço dele, havia o quê? O atravessador. Então, a oração, gente, a oração é um romper. A oração, ela tem que ser numa constância, porque Jesus falou para a gente orar sem cessar. E quando a gente está orando sem cessar, o Senhor já ouviu na primeira vez, mas essa trajetória de chegar à bênção, a oração sem cessar, faz com que nas batalhas espirituais, o mundo espiritual continue lutando, continue ali fortemente travando a tua batalha. Então, quando chegar, você está orando, já foi ouvida a tua oração, o Senhor já enviou ajuda, né, o exército dele, mas você para de orar ali, as batalhas ficam ali paralisadas. Quando você está orando, as batalhas estão ocorrendo e o anjo do Senhor está vindo, o exército do Senhor está vindo e você orando e o exército vindo e você orando e o exército chegando, você orando e o exército chegando. E é isso que nós vamos fazer, gente. Eu estou falando, está sentindo a batalha, a batalha. Você vai estar orando e o exército do Senhor vai estar chegando e nós vamos clamar, nós vamos gritar, nós vamos adorar, nós vamos pronunciar as palavras de vitória, nós vamos declarar a graça do Senhor. Então, já estamos nessa batalha espiritual. A minha família é uma bênção. Você vai fazer como Daniel, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar junto comigo. Não é simplesmente indo na igreja, não. Na igreja você vai buscar toda a força necessária para você continuar a batalha dentro de casa. Na igreja, nas lives, na hora da pregação, você vai ser abastecido da presença de Deus, você vai ser restituído com a presença de Deus, para quando você for enfrentar o esposo, a esposa, os filhos, os netos, seja lá quem for, você vai enfrentar cheio do Espírito Santo. As maldições não vão te atingir, as bênçãos do Senhor que você carrega vai chegar sobre a vida da tua casa. Não é o mal dos seus parentes que vai chegar em você, vai ser a bênção que você busca, a guerra, o clamor que você busca por eles que vai alcançá-los. E vai ter mudança sim, vai ter mudança sim. Espírito de homicídio, de suicídio, de assassinato, de gasto desenfreado, de acumuladores, espíritos de depressão, de ansiedade, espíritos de idolatria, de feitiçaria, de rebelião, de ódio, de promiscuidade, toda força maligna de mentiras vai ser quebrado com a tua oração no sangue de Jesus Cristo. Mas, gente, não é fazendo corpo mole, não. Nós estamos na batalha do final dos tempos. O inimigo está batalhando fortemente para que a tua família seja destruída, para que a tua casa, você seja destruída e eu também. Aí você fala, mas Jesus vai voltar mesmo? Mas Jesus, a palavra de Deus nos ensinou, no meio do exílio, continuar. No meio do exílio, continuar. Está na Babilônia, continue
fazendo família, continue criando família, continue crescendo a geração, continue plantando, continue colhendo, continue erguendo as suas tendas. É isso que o Senhor quer. Que continue nascendo as crianças de Deus. Então, não saia do projeto do Senhor, não saia do projeto do Senhor. Vai firme, porque eu acredito que no dia 15 de junho, vai ter algum parente seu, vai ter algum familiar seu que vai descer as águas, junto com as vidas que já vão descer. No dia 15 de junho, se você pegar essa batalha com dente, unha, oração, jejum, joelho, clamor, adoração, você vai perceber que o Senhor vai colocar essas pessoas para serem parceiras de fé, para ser família de Deus mesmo. Creia em nome de Jesus Cristo, e durante esses períodos, leva os seus familiares para a igreja, eles serão impactados pelo poder de Deus. Não importa se vai ser eu na frente, se vai ser o Tiaguinho, a Ravaiane, se vai ser um dos obreiros, mas todos vão serem usados por Deus, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo, aleluia. E se a igreja é de Jesus Cristo, ele levanta até uma criança, olha lá. Eu lembro que eu falava, mãe, eu não aguento mais os bateristas da igreja, eles são muito difíceis. Eu queria alguém inocente tocando para mim, mãe. O Yuri começou lá com seu 1 aninho e pouco. Olha, gente, ontem e sábado eu assustei com ele tocando, e o senso de responsabilidade, o foco do garoto, e tocou. Deus usa uma criança quando ele quer, gente. Deus, e é ele quem vai estar lá presente, é Jesus Cristo. Ainda que eu deixe de respirar, vocês continuem com essa campanha, vocês continuem com a igreja em pé, ainda que eu for para a lua, ainda que eu for para outro lugar, outro estado, vocês continuem firmes, porque a igreja nunca foi do missionário, nunca foi da pastora Clau e nunca foi minha, gente. A igreja é de Jesus. Continuem, avancem, sejam cheios do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que não adianta a gente cuidar dos de fora se antes não cuidar dos da casa. Então, nós vamos lutar para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus, tenham um encontro com a cura, tenham um encontro com a libertação, tenham um encontro com a força divina, sejam renovados, abençoados, em nome de Jesus, toda a sua família. Então, por hoje é tudo isso, a nossa live, tá bom, queridos? Fiquem na santa e bendita paz, e como ontem, né, fomos tomados pelo Espírito Santo no final do culto do recanto. Gente, eu não consigo parar de pensar, eu sei que aconteceram tantas coisas antes, depois daquele momento, mas aquele momento foi crucial para a obra, gente. Aquele momento foi diferenciado. E por que Deus derramou do Espírito dele? Ah, pastora, você faz uma entrega. Faço mesmo, gente. Eu faço mesmo, uma entrega para o Senhor de corpo, alma e coração. Só que todos estavam com o mesmo desejo de servir a Deus. A diferença é que assumimos com Jesus nesse final de semana, estavam todos com o mesmo desejo de servir a Deus, mesmo, seja no púlpito, fora do púlpito, nos grupos, no abrir e fechar, todos estavam com desejo de ver a igreja do Senhor vencendo. Então, quando o Espírito Santo me envolveu, aquela hora de eu persistir da presença dele, ser manifesta, porque ela já estava lá, foi maravilhoso. Eu não consigo parar de pensar naquele momento. E escutar a igreja, né, cantando: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, gente, quando vocês se ajoelharam comigo, ainda vocês foram batendo palmas, ajoelharam batendo palmas. Foi lindo demais, gente. Foi lindo demais. E a gente foi cantando, né? Como começa mesmo? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi,
que venceu e o livro abrirá. Canta aí juntinho. No céu, na terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Oh, dá para ouvir vocês cantando junto, hein, gente? Que Jesus Cristo é o Senhor. Beijos, fiquem com Deus e continuem adorando ao Senhor e buscando a Ele.